Olá, meus amigos do Lar Espírita, Luz e Amor. Boa noite. Espero que todos vocês estejam muito bem. Eu, Raquel, graças a Deus, estou mais uma vez aqui para mais um estudo evangélico, para mais um aprendizado, todos juntos, do Evangelho do Cristo. Então vamos nesse instante fechar os nossos olhos e elevar os nossos corações em prece, pedindo à espiritualidade amiga o amparo e a proteção para essa tarefa que agora se inicia. Queridos amigos, trabalhadores do bem, amigos espirituais, estejam conosco nesse instante, nos intuam, nos inspirem, nos iluminem, que possamos ter o entendimento correto para mais um aprendizado, que as palavras do Cristo possam entrar em nossos corações e que, além de ouvi-las e entendê-las, possamos praticá-las, vivenciá-las a cada dia. Que a espiritualidade amiga possa nos amparar e nos sustentar neste ideal. Que assim seja, graças a Deus. Na noite de hoje, foi solicitado que eu falasse sobre o capítulo 41 do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico, pelo Espírito Emmanuel. O capítulo 41 chama-se A Regra Áurea e começa com um versículo do Evangelho de Mateus, que diz o seguinte: amarás o teu próximo como a ti mesmo. São palavras de Jesus que estão em Mateus, capítulo 22, versículo 39. E como é uma lição pequenininha, eu vou ler rapidamente para que todos estejam cientes do que essa lição que Emmanuel nos trouxe diz. Ela diz o seguinte: incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas: fazei como quereis que se vos faça. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes e filósofos, porém, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do tempo em vista de seus testemunhos fragmentários. Com o Mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, a claridade das praças públicas,
revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Bom, como vocês podem ver, é um texto pequenininho, mas muito rico, nos traz muitas informações. Agora, o que é mais interessante aqui, que mais me chamou a atenção, é que ele coloca aqui dos romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Isso é uma ironia, porque os romanos, eles jamais fizeram isso. Os romanos, eles eram extremamente vaidosos, eles se julgavam melhores do que os outros, eles se achavam os eleitos, os escolhidos dos deuses. E César, o imperador, segundo os romanos, era o representante dos deuses na terra. Então, eles estavam muito longe de ter essa lei gravada em seus corações. Haja vista, né? Haja visto que eles fizeram com os cristãos. Mas, enfim, o que ele nos coloca nessa lição é que, muito antes da vinda de Jesus, ele nos mandou os seus emissários. Em nenhum momento a humanidade ficou órfã. Na nossa pequenez, na nossa ignorância, nos momentos em que a Terra ainda estava passando, né, pela barbárie, em que nós ainda éramos povos muito primitivos, Jesus nunca nos deixou órfãos e ele sempre nos mandou emissários que nos instruíram quanto a essa regra áurea. O que é essa regra áurea que ele coloca? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É o maior mandamento que Jesus nos ensinou. Jesus, na época em que ele esteve aqui encarnado na Terra, ele resumiu todos os mandamentos que Moisés tinha deixado, aquele povo bárbaro, aquele povo primário, aquele povo que precisava de controle, precisava de limites. Então, Moisés tinha deixado vários mandamentos. Nós conhecemos os 10 mais importantes, que todo mundo já estudou na catequese, todo mundo que veio do catolicismo já estudou os mandamentos de Moisés. E quando Jesus esteve encarnado, ele disse que ele não viria para destruir a lei, tá? E sim para cumpri-la. E de que forma que ele cumpriu? Ele resumiu tudo o que Moisés tinha ensinado, resumiu tudo em 2 mandamentos. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eis a lei e os profetas. Ele resumiu tudo nesses 2 mandamentos. E esses 2 mandamentos são o caminho que nos levam à evolução. São o caminho que nós, cristãos, devemos seguir para nos libertarmos do egoísmo, para nos libertarmos da vaidade. E quando Jesus nos traz esses ensinamentos, ele mexeu com a estrutura daquele povo. Pois imagine você falar para um romano que eles eram iguais aos judeus, que os romanos consideravam os judeus
muito ignorantes, eles julgavam os judeus assim muito primários. Imagine você falar para um romano que os escravos tinham os mesmos direitos que eles, que se consideravam nobres, que tinham títulos de nobreza, que tinham toda a vaidade, toda a riqueza. Então, quando Jesus fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo, Jesus mexe com uma estrutura toda. E a gente sabe o que aconteceu, né? A gente sabe muito bem o que aconteceu. Os romanos não levaram Jesus muito a sério, achavam que ele era um profeta a mais, porém a gente sabe que os judeus não conseguiram lidar com os ensinamentos de Jesus, não conseguiram lidar com as ideias revolucionárias, as ideias de amor, de igualdade, de fraternidade que Jesus não só pregava, mas que ele vivia, que ele exemplificava. E a gente sabe o que aconteceu, né? O nosso mestre foi levado à cruz e foi crucificado. E aqui, o que Emmanuel nos coloca é que desde os primórdios da humanidade, a humanidade sempre recebeu essa regra áurea. Vários mestres, vários profetas trouxeram essa informação, mas eles a trouxeram de uma maneira fragmentária, de acordo com o entendimento deles. Então, às vezes vinha um, ele entendia de uma maneira, exemplificava a sua maneira. Depois vinha outro, exemplificava do seu jeito, mas o Cristo não. O Cristo, ele deu o exemplo pleno, real, do que significa amar o teu próximo como a ti mesmo. Jesus viveu tudo isso. E a partir do momento que ele viveu, como eu já disse anteriormente, ele mexeu com uma estrutura que existia naquela época, né? Mas esse ensinamento que Jesus nos trouxe, ele é incontestável, porque nós sabemos que nenhum de nós pode viver sozinho, que nenhum de nós consegue ser feliz sozinho. Nós dependemos uns dos outros, desde que nascemos. E por mais que a gente se ache autossuficiente, nós não somos. Durante um período da nossa vida, durante alguns momentos, às vezes a gente pode até ter a ilusão de que consegue viver independentemente dos semelhantes. Mas isso é algo totalmente ilusório, totalmente passageiro. Nós nascemos para viver em sociedade, nós nascemos para viver em grupo, nós nascemos para nos ajudar mutuamente. Aquele que tem mais, dividir com aquele que tem menos, aquele que sabe mais, ensinar aquele que sabe menos. Nós temos obrigação cristã, social, de fazer isso. E nessa lição, Emmanuel nos coloca essa regra de ouro, essa regra áurea, tá? Como a condição incondicional, tá? Ninguém vai evoluir, ninguém vai melhorar, ninguém vai sair da sua condição de inferioridade enquanto não aprender a amar, a respeitar o seu próximo. Ele coloca aqui, né, que Jesus,
ele dava o testemunho, ele exemplificava, ele mostrava. E muitas pessoas daquela época conseguiram despertar para os ensinamentos do Cristo. Ou alguns não, a gente sabe, a grande maioria não, mas muitos conseguiram despertar. E esses espíritos que conseguiram despertar, nós sabemos muito bem que eles foram aqueles que deram o testemunho no período, né, de consolidação do cristianismo no mundo. Aqueles espíritos que com certeza estavam em melhores condições espirituais. Então eles entenderam a lição de Jesus, despertaram para ela, vivenciaram os seus ensinamentos e deram o testemunho. Só que hoje em dia, nós não precisamos mais dar aquele tipo de testemunho que eles tiveram que dar. Nós não precisamos mais morrer nos circos, nós não precisamos mais passar pela crucificação, mas o nosso exemplo de que nós entendemos essa regra áurea tem que ser na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós temos que vivenciar isso com os nossos familiares, no nosso grupo social, com os nossos amigos. Nós temos que viver de acordo com esse ensinamento. E ele coloca aqui, né, que com Jesus, essa regra áurea foi considerada uma novidade divina. Mas para nós não. Desde criancinha, quando eu fazia catecismo, eu sempre ouvi falar isso. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então isso para nós não é novidade. Nós já temos esse conhecimento. Agora falta a gente ter a vivência disso. Porque na teoria a gente sabe, todo mundo sabe, né? O que Jesus deixou de mais importante? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O exemplo de amor incondicional a Deus, de amor incondicional ao próximo. Jesus viveu isso. Ele não discriminava, ele não julgava, ele não escolhia só vou ajudar aquele porque aquele ali é meu seguidor. Não, nada disso. Ele ajudava a todos e ele amava a todos como filhos. E mesmo nos momentos mais difíceis, no momento que Jesus teve que dar o seu testemunho, que ele foi crucificado, que ele teve que passar pela humilhação da cruz, um espírito grandioso, ele fez com amor, perdoando aqueles que o levaram a isso, perdoando aqueles que o deixaram sozinho no momento do testemunho, perdoando e amando aqueles que o traíram. Em nenhum momento Jesus julgou, em nenhum momento Jesus acusou. Nós estamos muito longe disso, mas nós precisamos interiorizar isso e viver de acordo com esse ensinamento de Jesus. Se nós realmente nos dizemos verdadeiros cristãos, se nós realmente nos consideramos verdadeiros espíritas,
nós temos que viver de acordo com essa regra áurea: amar o nosso próximo sobre todas as coisas, amar o nosso próximo como nós nos amamos, e não desejar o mal para ninguém. Nessa lição nós temos um grande ensinamento de Emmanuel, que nos desperta e nos faz pensar sobre isso, como nós estamos vivendo esses ensinamentos do Cristo, pois é impossível nós amarmos a Deus se nós não amamos o nosso próximo. Então, nesse instante, eu convido a todos a refletirem sobre essa lição. Leiam, releiam, pensem sobre isso. E todo mundo tem um próximo, bem próximo, que a gente finge que não vê. Então vamos tentar reverter isso, vamos tentar mudar isso e vamos tentar exemplificar com muito amor, com muito carinho, aquilo que o Cristo nos deixou. Se nós queremos seguir o caminho, seguir os passos de Jesus, comecemos fazendo essa mudança em nós. Sejamos mais caridosos, mais amorosos com o nosso próximo, da maneira que nós gostaríamos que fossem conosco. Então, nesse instante, eu convido a todos vocês para mais uma vez fecharmos os nossos olhos e agradecermos a Deus e a Jesus por mais este ensinamento. Agradecemos pelas bênçãos de mais essa lição e pedimos, Senhor, a sua proteção para a nossa noite, para o nosso final de semana, que Jesus esteja conosco em todos os momentos e que o seu Evangelho de luz se faça presente a cada dia, a cada momento da nossa vida. Gratidão, Senhor, que assim seja. Gratidão a todos vocês, queridos amigos, uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.